tarde, boa noite, meus amores. Eu espero que a semana de vocês seja uma semana abençoada. Abençoada. Bom, a Kátia mandou para vocês o escopo, né? A programação das aulas dessa semana. E desde a aula passada nós já tínhamos entrado naquilo chamado português instrumental. Lili, o que é português instrumental? Pô, gente, português instrumental é toda forma de comunicação, tá? Então, eu pedi a Kátia, inclusive, para colocar a referência de qual é a competência e qual a habilidade ali, né, que é cobrada no Enem. Sendo assim, a aula de hoje é uma aula gostosa, uma aula leve. Liliane, por que é uma aula leve? Porque não tem todas as regras e exceções gramaticais, nem nada disso. A gente está falando de linguagem, né? Forma de comunicação. Então, nós vamos falar sobre a história da música brasileira, né? Que é uma forma de manifestação cultural. E essa forma de manifestação cultural, gente, a gente sabe que é muito cobrada no Enem, né? A nossa cultura, esse tipo de coisa. Bom, então, sem mais delongas, né? Claro que vai ter mais delongas, né? Fato. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, amores. Eu queria muito ter dado essa aula presencial. Porque com a aula presencial eu posso colocar vídeos, né? Eu posso colocar os sons para vocês ouvirem, esse tipo de coisa. Mas vocês sabem que eu não posso fazer isso aqui porque nós sabemos que o YouTube vai me bloquear, né? Por uma coisa chamada direitos autorais. Então, eu queria muito, mas enfim, eu vou tentar colocar aí embaixo as referências dos vídeos, caso vocês queiram ver, tá bom? Certo? Beleza. Então, vamos começar porque a gente tá falando da nossa cultura, né? A música popular, né? Brasileira. Mas eu sei que a gente tem uma visão um pouco diferenciada quando se fala em música popular, né? A gente já pensa de cara em MPB, mas não é isso, tá? Bom, ocorre o seguinte. Ela surge no Brasil na época colonial ainda. Anterior até, se a gente não esquecer de um fato. Antes da gente considerar o marco da descoberta do Brasil, aqui já existiam os índios. E os índios com a sua cultura, com a sua dança, com a sua religião e com a sua música. Então a gente já tem, digamos assim, uma música, né, pré-existente ao descobrimento do Brasil. Isso não pode ser ignorado, tá? Beleza. O Brasil foi descoberto e aí, né, entre os séculos 16 e 18, tá? Entre os séculos 16 e 18 houve uma mistura. Quer dizer que a gente já começa a história da nossa música com mistura, né? Quer dizer, é bem a marca, a característica do povo brasileiro. Então, cantigas populares, muito comum naquela época, essas cantigas populares, né? Sons de origem africana. Liliane, por quê? Porque a gente tem que lembrar que veio a questão dos escravos e com os escravos, né, também uma cultura. E essa cultura também que envolve religião, comida, mexi demais, comida ou, né, também música e danças também, né? Ok? Então a gente tem essa parte que veio da África. Além disso, fanfarras militares, era muito comum também naquela época, fanfarras militares e músicas religiosas. Tá, vocês já estudaram, então vocês viram no Brasil a presença dos jesuítas, então nós temos as músicas religiosas também. Além, é claro, das músicas eruditas europeias, partindo do pressuposto que o pessoal da Europa veio para cá, né? Então observa que do século XVI ao século XVIII, tá? A gente já vai ter uma mistura aqui no Brasil. Claro que a gente vai ter uma mistura com as influências que a gente tinha na formação do nosso povo. É fato, tá? Então, seguir, digamos assim, a gente já começa com essa identidade, né? Com essa identidade dos negros, dos europeus, dos indígenas, tá? Ok? Beleza. Quando chega o século XVIII e XIX, tá? Aí, o que estava acontecendo? As cidades estavam se desenvolvendo. Isso é muito bacana. Quando a gente tem o desenvolvimento de uma cidade, né, nós temos uma mudança de hábito na população que vai influenciar na arte.
É uma das coisas que a gente sempre tem que pôr na cabeça, gente. A arte, e aqui quando eu falo arte, eu estou falando da arte como um todo, ela é o resultado de uma época. Ela é o resultado de um povo. É isso, tá? É isso. Então, por exemplo, vocês estudaram com o tio Rafa romantismo. O romantismo é o resultado de uma sociedade daquela época. Vocês estudaram modernismo. O modernismo é o resultado da sociedade daquela época, né? E aí, coçando o nariz. Aí, o que acontece? Com o desenvolvimento das cidades, né? Nós vamos ter por destaque, olha a palavra que eu tô usando, destaque, tá? Dois ritmos musicais que vão marcar muito a história da música brasileira e a cultura brasileira. Um dos ritmos é chamado Lundum e o segundo ritmo é chamado Modinha. Eu não preciso te dizer, né, que do jeito que a população era dividida na época, tá? Acabava um dos ritmos, né, voltado para a população negra e o outro para a população branca. Então a modinha, tá, ficava mais, digamos assim, com os europeus, os descendentes de europeus e assim vai. E o lundum, tá, ficava mais com os negros e escravos, tá? Por quê? Porque o lundum é uma dança de origem africana. Aliás, muito bonito quem sabe dançar lundum, gente. Pelo amor de Deus, é lindo. Mas é uma dança que tem um apelo sexual muito forte, né? Ela é bem sensual mesmo, tá? Os parceiros, né? Porque ela é dançada em dupla. Os parceiros, eles fazem movimentos bem sexy, esse tipo de coisa. É muito bonito. Muita gente fala assim, Liliane, e como que era mais ou menos o som, né? É uma batida. A gente herdou isso muito dos africanos, gente. Essa questão de batida, de percussão, a gente gosta, né? Pode observar, você pode estar tranquilo. Você começou a ouvir uma batida assim, seu corpo já vai, ó, só no molemolejo. É impressionante, a gente gosta, a gente herdou isso muito dos africanos, né? E aí, tá? Posteriormente, né? Os brancos começaram a dançar algo parecido com o lundum. Vamos colocar parecido com o lundum, tá? E aí a gente pode dizer que o lundum foi o primeiro ritmo africano que foi aceito pelos brancos. Olha, né? Você fala, Liliane, e aí? Hoje ninguém dança lundum, né? Dança, menino, dança demais. Menino, tô pra falar pra você que na Ilha de Marajó, tá? Na Ilha de Marajó, eles praticam o lundum ainda, eles dançam o lundum, inclusive tem festivais de dançar o lundum. A gente não tem no Brasil todo, né? Igual muita gente nem sabe o que é o lundum. Mas ainda assim faz parte da nossa cultura, como eu falei pra você, lá no Pará, na Ilha de Marajó, tá? E é lindíssimo. É uma dança muito linda, mas muito sensual mesmo, tá? Super sensual. Bom, aí, depois da modinha e do lundum, né? Nós vamos chegar na segunda metade do século XIX. Quer dizer, Liliane, o que vai rolar na segunda metade do século XIX? Vai surgir um gênero chamado choro. As pessoas chamam de chorinho. Chorinho. Eu não sei vocês, mas eu gosto de chorinho. Eu acho tão gostoso da gente ouvir. Pra mim, acalma. É um gênero que acalma, né? Mas enfim. Mas eu preciso te dizer o seguinte. O choro, né? Ele só foi possível no Brasil, né? Ser desenvolvido no Brasil e ter essa adesão brasileira. Por quê? Em 1808, chega ao Brasil a família real. É isso, tá? Mas não chega sozinho. A família não chega sozinha, né? Ela chega com gato, periquito, papagaio, corte, né? Vamos levar tudo que dá pra levar e mais alguma coisa que a gente conseguir pegar no caminho. Então, junto com a família real, chega o quê? Chega o piano, chega o clarinete, chega a flauta, o bandolim, tá? E o cavaquinho, tá? E os seus instrumentistas, aquelas pessoas que tocavam esses instrumentos.
Então olha que coisa louca, gente, só no século XIX é que chegam esses instrumentos no Brasil e pessoas que sabiam tocar esses instrumentos, né? E aí, isso, né, esse ingresso de novos instrumentos permite, né, o desenvolvimento do chorinho aqui no Brasil. Tipo, é bem assim, né? Dá um instrumento ou me dê os meios que o brasileiro dá um jeito. É mais ou menos por aí, né? E normalmente o chorinho ele era feito em rodas, tá? Conhecida como rodas de choro, vamos pôr dessa forma, tá? E normalmente também não eram reuniões, digamos assim, não eram oficiais, tá? Eram reuniões informais, super leve, tá? Em que o músico, que era apelidado de Chorão, e não é o que você está pensando, tá? É porque ele tocava chorinho, em que o músico era chamado de Chorão, né? Ele tocava suas composições, às vezes era até improvisado, né? Na hora ali saía alguma coisa. Então o chorinho tinha essa característica de informalidade, de ser mais leve para aquela época, tá? Bom, existe o boato, né? De que o nome choro ou chorinho, tá? É porque ele traz uma sensação de tristeza, de melancolia, transmitida pelas notas, né? Pelas notas. E se você ouvir um chorinho, ele traz um pouco isso mesmo, né? Mas eu igual falei pra vocês, eu gosto, eu acho que é uma música que me acalma. Hoje eu não vejo tão melancólico, eu acho que a gente tem música muito mais melancólica, né? Acredito eu. Bom, enfim, e o chorinho faz muito, muito, muito sucesso porque o chorinho, ele vai apresentar dois grandes expoentes. Um cara chamado Pixinguinha, tá? E uma mulher chamada Chiquinha Gonzaga, tá? Chiquinha Gonzaga, gente, é uma personagem tão interessante da história da música que eu acho que vale a pena vocês fazerem um hiperlink aí e procurar saber um pouco sobre ela. Porque Chiquinha Gonzaga, ela fugia a todos os padrões daquela época e ela criou vários chorinhos que a gente canta até hoje. Até hoje, gente, é impressionante. Se você já teve a oportunidade de ir num carnaval, daquela pegada mais antiga, né? Eu não sei também como é que funciona na cidade de vocês, mas aqui em Mariana, quando rola carnaval, o carnaval se divide em 3 blocos, vamos pôr dessa forma. Num determinado lugar, né, ficam as músicas mais antigas, as marchinhas, os chorinhos. Num outro determinado lugar, né, a música do momento, e aí depende da música do momento, tá? E num outro determinado local, né, funk puramente, sim, digamos assim, funkão mesmo, funkadão. Então se divide. E aí, por exemplo, se a gente vai no carnaval, né, que toca essas marchinhas e chorinho mais antigo, a coisa mais comum que tem é ouvir música de Chiquinha Gonzaga, por exemplo, né? Então, o chorinho se torna muito popular, ele traz essa leveza, né? O que é interessante a gente perceber, gente, a riqueza da cultura brasileira e como ela se dá de forma natural, Liliane, como assim de forma natural? Acabei de falar para vocês que o chorinho eram essas rodas informais, né? Que o chorinho eram situações em que às vezes era criado ali na hora. É muito rica a cultura brasileira, né? E claro, isso no século XIX, tá? No século XIX. Mas, no início do século XX, né? Nós vamos começar a ter as raízes daquilo que seria o samba, daquilo que hoje nós conhecemos como samba. E inegavelmente, né, quando se fala em Brasil, gente, não tem outra. As pessoas já batem o olho e já falam Brasil, samba, né? Samba. Mas o samba mesmo, as raízes do samba vão começar no início do século XX, tá? Ok? Que é quando vão começar a surgir, vai começar a surgir a mistura dos estilos africanos, e tudo bem? E brasileiros. Então, começa uma mistura ali, tá? A gente sabe, né, que no início do século XX
começa a surgir não. A gente tinha há pouco tempo, né, a libertação dos escravos, e aí a gente começa a ter aquele processo que a gente chama de favelização, né? Que é o seguinte, os escravos começam a criar suas casas, né, ao redor das cidades, né? Aquela coisa toda. E aí, né, nesse meio aí, né, já com o violão no Brasil, aí nós vamos ter, né, a formação das rodas de samba, né? E o samba, gente, esse samba que surge no início, nós chamamos de samba de raiz, né? Que era o seguinte, ele era feito normalmente, né, nessas rodas de samba, e normalmente por pessoas mais carentes, tudo bem? E é considerado até hoje uma das maiores manifestações brasileiras. Bom, o samba é uma palavra de origem africana também, tá? E o significado de samba está ligado às danças típicas do continente africano, tá? Então, por exemplo, tem uma dança lá chamada umbigada, em que as pessoas batem o umbigo, é muito interessante. Mas isso também é uma das influências, mas depois eu falo melhor um pouco com você sobre isso, tá? Então, é chamado samba de raiz, isso, samba de raiz. E ocorre, gente, que o samba moderno, ele só vai surgir em meados da década de 30, tá? Até então, tá? O samba, ele era, digamos assim, como é que eu falo? Bem misturado mesmo. E eu preciso dizer a vocês que quando a gente fala samba hoje em dia, a gente tem uma ideia, digamos assim, de uma coisa muito alegre, tipo, vamos pular, vamos dançar, vamos sacudir, né? Mas o samba nem sempre ele precisa ser tão vamos pular, vamos sacudir, né? Principalmente, por exemplo, o samba de raiz. E o samba de raiz, ele vai se espalhar pelo Brasil por causa da difusão da rádio. Então, com a rádio, né, as pessoas começaram a ouvir o samba, vamos pôr dessa forma, tá? E aí, nessa época, nós vamos ter alguns sambistas de destaque, né? Noel Rosa. Gente, Noel Rosa produziu mais de 226 canções. E morreu cedo. Morreu antes dos 30 anos, tá? Noel Rosa, vocês são muito novinhos para lembrar, mas uma das grandes músicas de Noel Rosa, é Com Que Roupa, em que tinha o refrão Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou, né? Então, foram mais de 226 músicas e morrendo cedo ainda. Daí você imagina a intensa produção que ele tinha, né? Um sambista maravilhoso, sambista de raiz que eu amo, Cartola. Gente, Cartola foi um sambista, um letrista incrível mesmo. E o interessante de Cartola é que ele era analfabeto, né? E ele queria muito tocar violão. E ele aprende a ler e escrever justamente por causa da música, para poder tocar e para poder compor, né? E tem várias músicas de Cartola. As Rosas Não Falam, linda música, gente. E não é uma música alegre que você ouve e sai pulando, não, tá? De jeito nenhum. Bom, nesse momento eu esqueci o nome da música, gente. Ai, pena. Mas é uma música que Cartola criou para a enteada dele, né? Para a enteada dele. E é uma música que foi regravada por Ney Matogrosso, tá? Ney Matogrosso, Gal Costa. E vários outros regravaram essa música, que é lindíssima mesmo, tá? Mas eu vou procurar e no próximo vídeo eu falo o nome da música, porque me fugiu mesmo o nome da música. O Mundo é um Moinho. Foi rápido. O Mundo é um Moinho. Gente, que música maravilhosa. Né? Que ele vira pra ela e fala, olha, tudo que você tá fazendo, você tá, digamos assim, destruindo a tua vida. Vamos pôr dessa forma, linda.
Dorival Caymmi, Dorival Caymmi, gente, ele também, né, não tem necessariamente só músicas alegres, ele também tem uma pegada às vezes que te faz refletir sobre a vida, né? Dorival Caymmi acabou, digamos assim, sendo conhecido como Dori Caymmi, tá? Ok? Vamos ter Ari Barroso também, tem gente que fala Liliane, Ari Barroso, menino. Ari Barroso, né, foi um compositor que ficou conhecido, digamos assim, internacionalmente. E, né, dentre as letras dele, até a própria Disney se inspirou na letra dele para criar um personagem que representasse o Brasil, que é o Zé Carioca, tá? Muito provavelmente vocês, na TV Globinho, vocês já devem ter visto, né, um desenho do Zé Carioca em que ele dança Aquarela do Brasil, né? Porque é essa música. Pra você ter uma ideia, muita gente, é verdade isso. Muita gente acha que o hino do Brasil é essa música Aquarela do Brasil. E houve um tempo também em que houve um pedido oficial para que o hino do Brasil fosse Aquarela do Brasil. Que não ia dar certo. Não ia dar certo. Partindo do pressuposto que o brasileiro escuta um repique, né? Um batuque, ele já começa a dançar. Imagina se a Aquarela do Brasil fosse o hino do Brasil, né? Mas houve essa manifestação e muita gente ainda acha que o hino do Brasil é Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, tá? E, por fim, nesse segmento, Adoniran Barbosa. Um letrista maravilhoso, um letrista com um tom, digamos assim, né, de um humor incrível, incrível mesmo. E Adoniran Barbosa escreveu várias letras que eram interpretadas por grupos de samba, tá? Ok? Beleza, o vídeo tá ficando grande de novo, eu vou dar um cortezinho e a gente volta na próxima aula com a história da música brasileira. Um beijo, né? Segue no link daqui a pouco, tá? E aí a gente continua.